período da terceira geração modernista, ou pós-modernismo, é marcado pelo desenvolvimento de novas temáticas e estéticas, bastante diferentes das fases anteriores. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, como também da Era Vargas no Brasil, é propiciado um período tranquilo e extremamente desenvolvimentista, onde a democracia se fazia presente. Surgem então novos escritores, sobretudo preocupados com uma pesquisa em torno da linguagem, ou seja, trabalhos voltados à estética e à linguística. Pode-se dizer até que os escritores da geração romperam com o padrão das outras gerações, justamente pelas inovações das formas de expressão literária e na estética, dando um rigor formal às produções e distanciando-se das propostas da Semana de 22, sendo assim chamado de pós-modernistas. Nesse novo contexto de renovação da literatura, a poesia adquire características de arte da palavra, rompendo o caráter social, político, filosófico e religioso explorados na geração de 1930, buscando agora uma pesquisa estética e alguns até retomando os traços parnasianos. Já na prosa, a sondagem psicológica ganha força nos gêneros conto e romance, introduzindo novas técnicas narrativas onde a cronologia, a frequência e a estrutura do gênero são quebrados. Os grandes nomes são Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles. O regionalismo, não menos importante, é renovado no campo da linguagem, a exemplo Guimarães Rosa, no emprego do discurso direto e indireto livre. Entre esses e outros artistas da terceira geração, destaca-se também João Cabral de Melo Neto, com um grande projeto arquitetônico da linguagem. Quem foi João Cabral? Preste atenção nessa breve biografia. Seu nome completo é João Cabral de Melo Neto. Nasceu em Recife, Pernambuco, em 6 de janeiro de 1920 e é considerado um dos maiores poetas da geração de 45, assim chamada porque ela constrói uma expressão poética mais disciplinada. Filho de Luiz Antônio de Melo e Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo. Parte da infância foi vivida em engenhos da família nos municípios de São Lourenço da Mata e de Moreno. Em 15 de agosto de 1978, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras e tomou posse em 6 de maio de 1969. João Cabral sofria de depressão e problemas visuais. Morreu em 9 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro, aos 79 anos. Quando morreu, ele era cotado para ser premiado com o Nobel de Literatura. Investiu na forma a essência da poética, construindo poemas palavra por palavra, como o operário constrói uma parede, tijolo por tijolo. João Cabral foi um poeta cerebral. Isso significa que o planejamento do poema e a reflexão sobre o próprio processo de composição são a base do seu fazer literário. Seu universo poético é essencialmente nordestino, com muitas referências à zona da mata e ao sertão. Pela linguagem de seus versos, por não falar de sentimentos, não abordar estados de espírito, os críticos o reconheceram como um poeta não lírico. A reação inicial do público foi de choque. A secura da sua linguagem, o rigor na composição provocaram estranhamento dos leitores, que, de modo geral, o acusavam de ser um poeta sem alma, muito frio, racional, que fazia poemas sem coração, medidos à fita métrica. As imagens da realidade na obra de João Cabral são reduzidas à sua essência. As palavras são bem selecionadas e constrói uma série de imagens que transformam um poema em máquina, que produz significados. A reflexão sobre o fazer poético é o principal tema do autor. São frequentes em sua obra os metapoemas, ou seja, os poemas que falam sobre a composição poética. Pam, pá, 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 pá. Drummond versus Cabral. Quem foi o melhor? Uma das mais duradouras polêmicas literárias promovidas pelos jornais brasileiros envolveu Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Qual deles seria o maior poeta brasileiro vivo? Para acabar com a disputa tola, Drummond afirmou certa vez: "Não sei qual é o maior poeta brasileiro de hoje nem de ontem. Para mim, não há maiores poetas. Há poetas."
e cada poeta é diferente dos outros. Sabe as palavras de alguém que reconhecia a diferença essencial entre sua obra e a de João Cabral. Não estou de acordo com a concepção de João Cabral de uma poesia formal. Para mim, a poesia é sentimento, expressão de uma emoção. João Cabral recorre muitas vezes à aproximação entre a atividade de escrever e outra atividade cotidiana, para oferecer ao leitor imagens que simbolizem o aspecto da composição sobre o qual deseja refletir. Seu primeiro livro de poemas foi Pedra do Sono, com forte teor surrealista. Wilson Martins sintetizou sobre a repetição temática do poeta. A psicologia poética de João Cabral enquadra-se nas paralelas de duas séries de metáforas obsessivas, ambas de natureza mineral, a pedra e a água. A pedra simboliza a aridez do Nordeste, ao mesmo tempo geográfica e humana. A água é um elemento de destaque em numerosos poemas de João Cabral. Podemos citar O Cão de Plumas, O Rio e Morte e Vida Severina. Impressionou-se fortemente com o ritmo característico da Andaluzia, comunidade autônoma da Espanha, o que motivou muitos de seus poemas. Cabral costumava ficar muito irritado quando era tratado de poeta. A coisa que mais me dá raiva é alguém me chamar de poeta. Chegou ao cúmulo de me enviar cartas endereçadas ao poeta João Cabral de Melo Neto. Tenho vontade de devolver tudo com um bilhete. Não é daqui. Ninguém escreve ao engraxate fulano de tal, ou ao romancista Jorge Amado. O funcionário da embaixada vem me entregar a carta e eu sinto aquele ar de ironia. Por que poeta? Poeta não tem intenção nenhuma, nem imunidade. Calma, João. Vamos falar sobre suas principais obras. As principais obras de João Cabral são O Cão Sem Plumas, 1950, O Rio, 1954, Quaderna, 1960, A Educação de Pedra, 1966, Museu de Tudo, 1975, A Escola de Facas, 1980, Poesia Crítica, 1982, Agrestes, 1985, Andando em Servilha, 1990, e sua obra de maior sucesso, Morte e Vida Severina. Vamos nos focar um pouco mais nela? Morte e Vida Severina é a principal obra de João Cabral de Melo Neto. Ela foi encomendada pela Prefeitura de Recife como um auto de Natal de Pernambuco. E por isso que ela é feita na forma de um poema dramático. O leitor vê que ela foi feita para ser uma peça teatral. Bem, então é por isso que ela é dividida em atos. Logo no primeiro, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Ele fala seu nome, que é Severino, ele explica a origem do seu nome, fala sobre a sua família, sobre as pessoas que vivem na região onde ele vive, que todos têm essa vida severina. Que ele dá esse adjetivo de vida severina porque é aquela é aquela vida que é bastante sofrida, que se morre de velhice antes dos 30 ou de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. E essa vida severina é extremamente comum onde ele vive. E é por isso que ele tenta sair do lugar onde ele está para ir até o Recife em busca de uma vida melhor. Então ele sai imigrando, ele se torna um retirante. Logo no início da sua jornada, ele encontra dois homens carregando um defunto. É a primeira vez que ele se depara com a morte na viagem. E conversando com eles, eles acabam falando que o sortudo entre eles ali é o próprio defunto, porque ele não tem mais que passar pelas dificuldades da vida, ele não tem que passar pela longa caminhada. Bem, então Severino continua a sua viagem e ele seguia pelo rio Capibaribe ao longo dele, porque o rio vai diretamente à cidade do Recife, mas chega um momento em que Severino vê que o
não se encontra mais lá, ele seca, que é bastante comum em certas regiões do sertão nordestino, onde os rios são sazonais, eles não resistem à época de seca. E então ele tem medo de se perder nessa hora. É aí que ele ouve uma cantoria vindo de uma casa e ele vai ver do que se trata. Chegando lá, ele descobre que é uma cantoria fúnebre em homenagem a um defunto. E ele acaba ficando frustrado com a sua viagem, porque ele vê que desde que ele saiu de casa, ele só encontrou a morte, só encontrou desgraça. Então, cansado, ele fica ali naquela vila e tenta procurar um trabalho. Ele se dirige a uma mulher que parecia um pouco bem de vida e pergunta se ela não tem algum trabalho para ele. E ela pergunta o que o Severino sabe fazer. Ele explica que tudo que ele sabe fazer é plantar na roça, capinar, essas coisas. E ela diz que isso de nada adianta naquela terra, que nada cresce, nada vinga e que isso não vai adiantar nada para ele lá, que ele não vai conseguir um trabalho. Então ela fala o que ela faz para viver. Ela explica que o ofício dela é trabalhar com a morte. Ela prepara defuntos, ela faz funerais, esse tipo de coisa. E ela faz uma alusão do seu próprio trabalho com a agricultura, que a morte é a única coisa que se pode cultivar com sucesso naquela terra. É a única coisa que pode dar algum lucro, porque é a única coisa que tem abundância lá. Então, Severino, vendo que não ia conseguir nada naquele lugar, continua sua viagem com pressa. Ele então chega à zona da mata do Nordeste, que é uma região um pouco mais úmida, onde se pode ter alguma plantação, mas ele vê que só tem monoculturas lá, só tem latifúndios. Ele vê grandes plantações de cana e acaba encontrando um funeral. Um homem que trabalhava naquele latifúndio estava sendo enterrado e os colegas dele fazem seus votos. Eles dizem que finalmente ele vai ter algum descanso, vai estar em uma situação melhor agora. Eles dizem assim: você que queria tanto ver essa terra dividida, agora finalmente tem seu pedacinho dela, ou seja, sua cova. Ele finalmente vai ter alguma propriedade, vai ter uma roupa, um sapato, que é a terra, que é também sua cama, sua moradia. Então Severino, continuando frustrado, vendo que só tem morte, continua sua viagem ao Recife. Chegando lá, ele senta em um momento e ele acaba ouvindo a conversa de dois coveiros, sem ser anotado. Os coveiros conversam dizendo que eles estão com muito trabalho ultimamente, que as pessoas estão morrendo demais, eles estão tendo que trabalhar muito. Isso justamente porque os retirantes vêm do sertão até o Recife em busca de uma vida melhor, mas acabam não encontrando, não encontram trabalho, não encontram oportunidades e acabam chegando lá e morrendo. Elas passam por toda aquela jornada enorme que é, que é retirada, simplesmente para chegar até sua morte. Severino percebe que é justamente o que ele está fazendo. Então ele começa a considerar aquela conversa dos coveiros e se dirige ao cais do rio Capibaribe. E ele fica olhando para o rio, refletindo: será que o suicídio não é melhor? É uma saída mais fácil? E porque se ele se suicidar ali, finalmente ele vai ter o que os coveiros estavam falando. Vai ter um leito confortável de água, não vai ter mais dificuldades. Então, nesse momento, um morador ali perto se aproxima do Severino e começa a conversar com ele. Esse morador é José, que o Severino chama de mestre Carpina, porque é um mestre carpinteiro, e eles começam a conversar sobre a vida, sobre se não seria melhor abandoná-la. E nesse momento que eles estão conversando, uma mulher se aproxima e chama o José para dentro de casa porque o filho dele tinha acabado de nascer. Então, chegando lá na casa do José, para onde o Severino o acompanha, eles veem várias pessoas, veem que o filho nasceu, veem uma situação de grande alegria. E as pessoas trouxeram presentes, vieram fazer seus votos à criança recém-nascida. E são todos pobres, são todos miseráveis, mas mesmo assim eles trazem alguma coisa que puderam. E eles
falam sobre o garoto, elogiam-no. Eles dizem que mesmo ele sendo uma criança pequenininha, fraquinha, magra, ele é extremamente belo porque ele simboliza esperança. Ele é a, o surgimento da vida em meio ao lugar onde só se vê morte. E depois disso, o Severino continua a conversar com o carpinteiro José, e o José diz que não tem uma resposta para a pergunta do Severino sobre se a morte seria melhor do que a vida, mas ele acaba dizendo que a vida, por pior que seja, vale a pena ser defendida, que ela deve ser defendida com todas as forças, porque ela é bela, justamente o que há de belo na vida é vê-la desfiar seu fio, mesmo quando é uma vida severina, pela que eles passam, sofrida. E assim acaba o livro. Não se sabe se Severino se suicidou ou não, mas pelo título do livro pode-se deduzir que não, porque o livro se chama Morte e Vida Severina, ao contrário do que geralmente se vê de vida e morte. O livro começa com a morte, lida com a morte durante toda a sua extensão, e no final surge a vida, surge a esperança, e se vê claramente a ligação com a história de Jesus no livro. Por ser um alto de Natal, tem o recém-nascido, tem o pai carpinteiro, tem o surgimento da esperança, e esse livro se tornou certamente uma obra-prima, se tornou um grande representante da cultura nordestina e brasileira, e até hoje é bastante famoso. Ele continua sendo muito apresentado em peças de teatro, já foi televisionado e com certeza é uma das obras mais ricas da literatura brasileira. A nossa dor não se apaga da nossa memória a convicção de que foi ele um dos maiores poetas de todos os tempos, o poeta da razão, que jamais esqueceu, mesmo nos 40 anos de vida diplomática, as suas raízes pernambucanas, o homem que soube desenhar em versos cálidos a saga do retirante nordestino, quando ainda não havia passado dos 35 anos de idade. Descansa em paz, ó poeta João, a sua presença jamais deixará de estar conosco, pois teremos sempre o consolo da sua poesia imortal. Em nome de todos do grupo, eu, Luiz Felipe, agradeço a minha linda professora de português pelos dedicados 2 anos que nos passou todo o seu conhecimento. Agradeço de coração por tudo o que fez pela gente e tenho certeza que esses alunos não esquecerão de uma pessoa tão dedicada a passar o seu conhecimento, tão atenciosa com todos os alunos e tão preocupada quanto você foi conosco. Admito que de todas as professoras e professores que já tive, para mim, a senhora foi a melhor. Beijos, Keila, sua linda.